Como vão? Tudo bem? A gente hoje vai fazer um lançamento de mais um curso nosso, tá? Sobre a gestão estratégica do capital de giro. Então, hoje a gente vai fazer uma casadinha entre dois temas importantes, que são as alavancas da geração de valor no orçamento comercial. E a gente vai tentar, de alguma forma, tá, casar falando bastante sobre necessidade de capital de giro e capital de giro, tá legal? E no final, quem puder nos acompanhar, a gente vai abrir o carrinho e vamos falar um pouquinho, tá, desse curso da gestão estratégica do capital de giro, tá legal? E como eu gosto muito desse tema da área comercial, eu vou falar um pouquinho de orçamento, tá bom? Das alavancas do orçamento. Mas a gente não vou falar de orçamento com relação aos custos e às despesas, não. A gente vai focar bastante nas principais alavancas de vendas, tá? E da margem de contribuição. Tá legal, pessoal? Ó, logo no início eu falei que a gente vai ver essa live de hoje, a gente vai dividir em duas etapas, tá bom? A gente vai ver aqui sobre as alavancas de geração de valor no orçamento comercial. A gente não tem a pretensão de entrar nas despesas, tá bom? A gente vai falar das alavancas que tangem a parte comercial, que é volume, preço médio e margem de contribuição. E a todo momento eu vou sinalizar alguns pontos sobre a necessidade de capital de giro, vou falar sobre a capital de giro. Por quê? Porque hoje, nessa live, a gente vai abrir o carrinho, a gente vai fazer o lançamento do nosso curso, gestão do capital de giro, tá bom? Então, amanhã, quem quiser já está disponível, aliás, hoje, né? Quem quiser já estará disponível e eu vou falar um pouquinho dele também, tá bom? Então, vamos lá falar sobre o orçamento, tá? Vamos falar sobre as alavancas da geração de valor no orçamento comercial. Quem já acompanha a gente sabe que sempre falamos sobre alavancas, tá? E não é um preciosismo quando a gente diz que a gente precisa ter um controle minucioso de cada uma das alavancas. Porque se a gente souber o impacto que causa cada uma delas, a gente tem controle de forma sistêmica do nosso da gestão como um todo da organização, tá bom? E a gente sabe, e como a gente percorre muitas empresas, a gente tem a oportunidade de ver como que os orçamentos são montados de forma ainda tradicional, sem que tenha o controle de todas as alavancas, tá bom? Então, o que é esse modelo de gestão orçamentário tradicional? O que é? Esse modelo de gestão tradicional dos orçamentos, eles precisam e devem ser revistos. Por quê? Porque quando a gente fala de um orçamento, principalmente do comercial, a gente precisa ter o controle, a gente precisa dominar cada uma das alavancas. Quando eu menciono alavanca, eu estou falando de volume, eu estou falando de preço médio, eu estou falando de margem de contribuição. E não dá para a gente fazer esse controle se a gente não tiver aberto os canais de venda. Não dá para a gente ter aberto se eu não souber o quanto é a minha margem por linha, por categoria, por família de produtos. Então, o desafio é cada vez mais decidir onde e por que gastar, e não simplesmente quanto gastar. O quanto gastar é importante, é claro, é óbvio, mas onde gastar? A gente sabe, e eu vou mostrar aqui para vocês, que existe produtos, existe linhas ou famílias de produtos, existem os canais de venda que contribuem com maior margem de contribuição.
E a gente já mencionou diversas vezes que quanto maior a margem de contribuição, facilita e ajuda na formação do capital de giro. Então, se a gente emprega os investimentos aonde tem possivelmente maior faturamento, maior volume, certamente ocasionam em maior necessidade de capital de giro. Então, a gente precisa decidir o porquê gastar e onde gastar esse dinheiro. Para quê? Para a gente fomentar aonde se tem maior margem de contribuição. E como é que é esse novo cenário? O que implica esse cenário? Implica na necessidade das empresas e das organizações adequarem os seus investimentos para sobreviver frente a essa capacidade de geração de receita. Há um tempo atrás, a gente fez uma live onde eu mencionei sobre o impacto da tecnologia na abertura de possibilidades de novos negócios. E quando eu falei isso, eu citei um segmento que era um segmento muito tradicional, que era o segmento bancário, onde ele era dominado por 5 grandes grupos. Hoje, eu sei que existe mais de 700 fintechs focadas aí na área financeira. E eu falei a mesma coisa. Poxa, Alex, 700 fintechs são startups? São startups. Mas dessas fintechs, Alex, a gente sabe que no máximo 5% sobrevive. É verdade. Somente em torno de 5% sobrevive. No entanto, 5% sobre essas 700 fintechs são 35 novas empresas. Entendeu? Para um mercado que tinha 5, são 7 vezes maior. Então, olha para você ver, nesse novo cenário, a competitividade. E eu estou dando exemplo de um mercado tradicional, que é o segmento de financeiros, de bancos. Agora, imagine um mercado de varejo, onde a todo momento você tem a capacidade de ver novos produtos. E ainda, sem dizer, na crise, né? Que ainda traz incerteza sobre o futuro de toda a organização, né? E o desconhecido, né? E quais são os desafios e novas competências na gestão orçamentária? Bom, tratando dos novos desafios, quais são esses desafios frente às competências que a gente tem e precisa ter e esses desafios? A gente tem hoje uma série de dados, uma série de informações. E o que isso ocasiona? Quanto mais dado, quanto mais informação, mais incerteza para uma tomada de decisão. E quando a gente menciona que a gente precisa de alavancas para a gente tomar decisão, a gente precisa justamente, frente a tantos dados, frente a tantas informações, que a gente consiga focar no lugar certo, entendeu? Porque se a gente atua no lugar errado, certamente isso vai ocasionar algum impacto. E quais são essas novas competências que a gente precisa ter? Eu acabei pulando aqui, uma demanda de alinhamento das marcas e categorias. Eu vou mostrar daqui a pouco no simulador que todas as marcas, todas as linhas, elas precisam estar extremamente alinhadas. Mas, veja bem o que eu estou falando, que traz um pouco até de incoerência ao que a gente vê. Por quê? A gente vê aí tantas empresas formando um ecossistema, comprando outras startups. Pega aí a Magalu, o quanto de empresa ela compra. E a gente vai falar, poxa, mas a gente fala tanto de alinhamento, a gente fala tanto de sinergia entre os negócios, mas pode ter certeza, pessoal, o que essas empresas compram e investem, pode ter certeza, para nós, pode não fazer sentido no momento, tá? Pode ter certeza. Alguma razão tem.
Frente a isso, quais são essas novas competências que nós, profissionais da área comercial, profissionais da área financeira, precisamos ter? Maior capacidade analítica para a gente descobrir a nova verdade, para a gente descobrir aonde é que está o foco. Aonde é que eu preciso fazer de forma inteligente e estratégicas boas escolhas. Dá para a gente fazer boas escolhas se a gente não compreender o passado? Dá para a gente fazer boas escolhas se eu não entender o que passou para a gente construir um futuro promissor? Nós daqui não acreditamos. Nós da C2W não acreditamos. Por quê? A gente precisa entender o passado para construir o futuro. Precisamos entender o que passou, onde erramos, o que foi benéfico, o que não foi, para a gente construir um belo futuro. Não tem jeito, tá bom? E competência para a gente avaliar e elencar prioridades. A gente vê que existe uma série de tomadas de decisões que a gente precisa fazer. A gente vê que a gente precisa tomar uma série de decisões. E é verdade, no dia a dia, a gente precisa tomar uma série de decisões. Mas frente a todas as decisões que a gente vai tomar, qual que impacta em melhores resultados? Qual que impacta numa maior geração de caixa, maior geração de capital de giro, um menor consumo da nossa necessidade de capital de giro, para a gente poder custear as nossas despesas e honrarmos com os compromissos do dia a dia. Em cima disso, a gente entende que existe 5 pilares de uma gestão orçamentária comercial que a gente precisa para nos orientarmos. E o que eu vou falar aqui, pessoal, tem que ser seguido à risca? Não tem que ser seguido à risca. Cabe uma avaliação de cada um de vocês. Cabe o entendimento de cada um de vocês e filtrar o que acreditam que faz sentido e o que não faz sentido, descarta. E se no momento não faz sentido, pode ser que amanhã possa fazer. O nosso entendimento é frente à experiência que a gente adquiriu e que amanhã a gente não tem problema nenhum, e digo mais, vaidade em mudar. O que a gente mais faz na C2W é mudar, é testar, porque o que dá certo hoje não dá certo amanhã. Então, frente a esses pilares de uma gestão orçamentária do comercial, o que a gente entende? Esses 5 pontos, tá? É entender e priorizar onde investir. Se eu não entendo, eu não sei aonde eu vou investir. E se eu sei aonde eu vou investir, é porque tem uma razão de ser. Então a gente precisa conhecer onde os investimentos da empresa devem ser alocados. Porque eles devem ser alocados aonde, volto a repetir, aonde irá gerar possibilidades de maiores ganhos. Quando eu falo maiores ganhos, pessoal, eu não estou falando só de faturamento, tá bom? Eu estou falando os maiores ganhos de margem de contribuição. Eu estou falando dos maiores ganhos na otimização dos nossos recursos, entende? Eu estou falando da otimização da necessidade de capital de giro. Eu estou falando da geração de mais caixa, que é o que mantém a empresa de pé. A gente precisa custear a nossa operação, tá bom? Que é o que a gente vai falar muito frente a esse lançamento do nosso curso da gestão estratégica do capital de giro, que daqui a pouquinho a gente vai lançar junto com vocês, tá bom? Frente a isso, o que a gente precisa fazer? Depois de entender e priorizar onde investir, o que é necessário fazer? É necessário avaliar se o que foi investido está sendo bem aplicado, se há ou não desperdício e qual que é o retorno sobre isso. Pode ser que a gente esteja investindo num canal de venda, pode ser que a gente esteja investindo em um produto e isso está sendo em vão. Então, a todo momento é preciso
A gente está falando de orçamento. A todo momento é preciso a gente entender onde investir, se o que foi investido está trazendo retorno, e se ainda não é o retorno esperado, o que deve ser mudado e avaliado. Tá? A gente precisa fazer esses investimentos da forma correta, para entender se o que está sendo surtido de efeito, se o que ela precisa, uma das alavancas de formação dela é o lucro. Então, quanto maior o lucro, maior a minha capacidade de gerar caixa. Então, a todo momento eu preciso maximizar margem de contribuição. A todo momento eu preciso otimizar a minha necessidade de capital de giro. Então, pensando aqui no orçamento, eu preciso saber e entender quais produtos têm o maior ciclo financeiro, quais produtos têm o menor ciclo financeiro, quais produtos eu preciso ter um maior estoque, quais produtos eu preciso ter um menor volume de estoque. Para quê? De novo, pensando na otimização da minha operação. Tá? E, por último, executar de forma rápida e efetiva. Não existe mais espaço para as empresas lentas. Não tem mais como garantir a perpetuidade das empresas que não conseguem se movimentar. Entendeu? Por isso que as startups são ágeis e estão dominando. Estão dominando e vão continuar à medida que se tornarem cada vez mais ágeis. Pessoal, ficou claro até então? Eu acredito que vai ficar mais claro de tudo que eu falei aqui quando a gente colocar aqui, a gente fazer o desdobramento dessas alavancas da geração de valor, tá bom? E aqui eu quero o seguinte, que vocês prestem bastante atenção nesse desdobramento, porque em cima dele a gente montou um painelzinho onde a gente vai fazer um simulador, tá? É um simulador simples, tá, pessoal? Mas quem quiser, como um efeito para estudo ou para análise, eu encaminho ele em seguida, tá? Podem me pedir por e-mail, podem me pedir por mensagem no WhatsApp quem tem, pode me pedir quem está presente nos grupos. Quem quiser, é só pedir, tá bom? Então, pessoal, para a gente tangibilizar o que eu acabei de falar, eu vou colocar aqui um desdobramento, tá bom? E, de novo, a cada etapa desse desdobramento, eu vou mensurar e vou tentar fazer um link com o curso que a gente está lançando hoje, que é a gestão estratégica do capital de giro, tá bom? Quando a gente está fazendo um desdobramento das metas estratégicas do comercial, dessas alavancas, a gente pensa o seguinte: quais canais de venda nós trabalhamos? E aí, pessoal, pode ser que vocês conheçam, quando a gente fala de canal de venda, outros falam de segmento, outros falam de nicho. O nome, de verdade, não vem ao caso, tá bom? O que eu quero e preciso é que vocês compreendam, entendam, tá bom? E aqui, quando eu falo do canal de venda, quando a gente está fazendo esse desdobramento das alavancas aqui, da geração de valor do orçamento, a gente precisa colocar e desdobrar em quais canais nós trabalhamos, tá bom? Para não ficar tão complexo, porque eu prefiro ser simples, tá? Mas que vocês consigam entender. Então, quais canais de venda nós trabalhamos? Eu coloquei aqui o canal de venda do varejo, o canal de distribuidor e o canal do atacado. Poderia ter citado alguns outros, né? Poderia ter colocado aqui canal o online, o canal offline, dentro do offline, colocar cada um desses aqui, mas aí fica a critério de cada um depois de montar, e se achar que é pertinente montar os próximos orçamentos nesse formato, de fazer as adequações necessárias, tá bom? Mas o que a gente quer é somente gerar alguns insights
tá bom? Para que vocês possam entender e compreender o porquê das alavancas, tá bom? Então, aqui no canal de venda, a gente sugere, tá bom? Colocamos aqui somente 3, para não ficar muito complexo. E dentro do canal de venda, eu não vou abrir esses outros 2 também, porque são iguais, tá? Vou focar aqui, ó, no varejo, tá bom? E dentro aqui desse canal de venda, que é o varejo, eu abri aqui ele em bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas. E aqui poderia estar aberto também em bebidas e alimentos, tá bom? É somente uma ideia, tá bom? E quando eu falo aqui, ó, que eu abro em canal de varejo, distribuidor de atacado, por que eu quero abrir entre cada canal? É porque eu tenho certeza, tá bom? Que em todo negócio, esse canal aqui tem uma margem de contribuição, que é diferente desse canal aqui, que tem outra margem de contribuição, porque esse cara aqui, ó, eu preciso ter um markup inferior ao do varejo para dar condição para ele trabalhar, tá bom? Porque ele faz um trabalho de distribuição, de pulverização, que precisa fazer também um trabalho de sellout, diferente do trabalho do atacado, que ele não faz um trabalho, em sua grande maioria, de sellout, mas sim somente de venda. Aqui é um trabalho mais consultivo do distribuidor. O atacado não tanto, tá bom? Então, focando aqui, ó, por que a gente abre? É porque eu preciso dar condições de acontecer o sellout aqui, dar condições de acontecer o sellout aqui e dar condições de acontecer o sellout aqui. Então, cada um tem um preço médio, cada um tem uma margem de contribuição, cada um tem um volume específico, cada um tem me consome uma necessidade de capital de giro. Então, é importantíssimo a gente abrir em cada um desses canais, tá bom? Em cima disso, dentro aqui, ó, de bebidas alcoólicas, a gente precisa controlar qual que é a minha venda estimada, orçada, para esse segmento aqui, ó, que é o de bebidas alcoólicas, dentro desse canal de venda. Qual que é a minha margem de contribuição orçada? Quais são as alavancas que compõem a minha venda? Quais são as alavancas que compõem a minha margem de contribuição? E, para não estender muito, pessoal, o mercado, o bebidas alcoólicas, se comporta igualzinho aqui, ó, as alavancas das bebidas não alcoólicas. Então, eu vou focar só aqui, ó, e na hora que a gente for simular, a gente entra em cada um deles, tá bom? Como é que é formado? Quais são essas alavancas de venda? Eu não posso, quando a gente está fazendo um orçamento, colocar que eu vou vender X. Tá bom, eu vou vender X e esse X, adivinhe, ele é formado por qual preço médio? De qual volume? Então, como é que é encadeado? Como é que é formado essa minha venda? Bom, minha venda ela é formada em tese, tá bom? Pelo meu volume vezes o preço médio. Então, se eu tenho X volume vezes o meu preço médio, vai me dar aqui a venda do canal de bebida alcoólica e do varejo, tá bom? Então, como é que comporta? Como é que é formado o meu volume? Bom, o meu volume ele é formado pela quantidade de clientes que eu tenho. Ah, legal. Tá bom? Como é que é formada essa quantidade de clientes? Porque também a gente abre novos clientes, não abrimos? Abrimos. Então, esse volume, ele advém da quantidade de clientes ativos, mais a quantidade de novos clientes. Tinha que ter um maisinho aqui, eu não coloquei, tá, pessoal? Mas, aqui, ó. O meu volume, ele vem da quantidade de clientes que eu tenho na minha carteira. E a quantidade de clientes ativos, tá bom? E a quantidade de novos clientes. Mas quando eu falo quantidade de clientes ativos, existe aqueles clientes que, mesmo sendo ativos, que não foram positivados. Então, como é que eu coloco aqui essa quantidade de clientes ativos? Que é o número de visitas que são feitas para fazer a venda, vezes a taxa de positivação. Então, vamos supor que eu tenho 100 clientes ativos, tá bom? Mas somente 80% foram positivados. Então, são os 80 clientes, tá bom?
a taxa de positivação aqui de 100, se eu positivei 80, é uma taxa de positivação de conversão, tá? De 80%, mais a quantidade de novos clientes multiplicado por esse volume, ok? Então aqui, ó, eu consigo ter o meu volume que é quantidade, tá bom? Em cima da quantidade de clientes que eu tenho, da quantidade de clientes que foram positivados, tá bom? E da quantidade de clientes novos que eu consegui abrir durante o mês. Beleza, Alex. Então, a gente já entendi aqui, ó, a quantidade que vem do meu volume, tá bom? Eu já consegui entender. Então, o meu volume, vou fechar, não, vou fechar aqui, ó, para ficar mais visível, tá bom? Então, o meu volume multiplicado é o meu preço médio. Isso vai me dar o quê? Vai me dar a minha venda. Bom, Alex, eu já entendi, então, como é que é formado o volume. Agora eu preciso saber, como é que é formado esse preço médio? Uai, Alex, ele é formado pelo meu preço de venda, o preço bruto, menos os descontos que a gente deu. Então, o meu preço de tabela, digamos seja lá de R$10, tá bom, a unidade, e eu vendia, dei um desconto lá de 10%, eu vendia a R$9, outro eu dei um desconto de 5%, vendia 95%, outro eu não dei desconto, vendia 100%. Então, esse preço médio multiplicado ao volume vai me dar o quê? Vai me dar a minha venda. Então, quer dizer que sempre a alavanca de venda está atrelada a volume e preço médio. Exatamente. Então, certamente, para cada um desses canais de venda, eu vou ter volumes diferentes, eu vou ter preço médios diferentes. Legal. Mas, e aí, Alex, tem mais algum ponto? Exatamente. Existe outro ponto, que é a questão da minha margem de contribuição, que, por lógica, ela é bem parecida com as vendas, tá bom? Vamos ver como é que ela é formada, essa alavanca da margem de contribuição. Eu simplifiquei, pessoal, para a gente conseguir passar o máximo de conteúdo para vocês entenderem a lógica, tá bom? Então, a margem de contribuição, ela advém do volume. Alex, que volume? Gente, esse mesmo volume aqui, ó. Eu não abri ele porque ele é igualzinho, que advém da quantidade de clientes, da quantidade de clientes ativos, que advém do número de visitas, da taxa de positivação, tá bom? Mais a quantidade de clientes novos. É a mesma lógica. Então, esse volume aqui, ó, é o mesmo volume daqui. O que acontece, o que difere é o fator de multiplicação. Porque aqui eu multiplico pelo preço médio, onde eu desconto, onde os descontos que foram dados, tá bom? E aqui a gente multiplica pelo quê? Pelo preço médio, menos todos os custos advindos de custo da mercadoria vendida, os impostos, do frete e da comissão. Então, se aqui a gente tem o preço médio já descontado, dado os descontos, e ainda aferido todos os custos e despesas variáveis, eu consigo multiplicar esse volume ao que me sobra para eu custear as minhas despesas fixas, tá bom? Então, aqui na margem de contribuição, já é subtraído, tá bom? Além dos descontos, subtrai o custo do produto, os impostos, o frete e as comissões, tá bom? Tudo que diz respeito às despesas e custos variáveis foram retirados. E multiplicado pelo volume, eu tenho a margem de contribuição unitária, tá bom? Multiplicado o volume, me dá a margem de contribuição total. Então, aqui, o que eu tenho? Frente a esse orçamento, eu tenho o que eu vendi e eu tenho o que ele me deixou de margem de contribuição para eu custear as minhas despesas fixas, tá bom?
Isso a gente tem das bebidas alcoólicas, a gente precisa ter das bebidas não alcoólicas, se tivesse aqui alimentos e cada um dos canais de venda, tá bom? Então, ó, vou parar esse compartilhamento e agora eu vou entrar no simulador, tá bom? Gente, eu vou frisar, não é preciosismo a gente entrar em cada um desses canais de vendas. Não como é que fala? Complicar a vida, tá bom? Eu vou mostrar que a cada alavanca que a gente trabalhar, o quanto que gera de impacto nos nossos resultados, tá legal? Bom, então eu tenho aqui ó, o consolidado da minha... Vou aumentar de uma vez, porque senão eu judio de vocês, né? Aqui, ó, eu tenho o consolidado, tá bom? Do meu orçamento. Nesse consolidado do orçamento, simplifiquei, não colocando os clientes ativos e nem novos clientes, tá bom? Para não ficar muito grande. Mas eu coloquei aqui, ó, a quantidade vendida, que é o volume, tá bom? O preço médio consolidado, tá bom? O meu faturamento, a minha venda, tá bom? O percentual, que é 100% aqui da minha venda, a minha margem de contribuição unitária, lembram da margem de contribuição unitária quando eu falei que é a minha venda, que é o que eu faturei, menos os meus descontos e menos todas as minhas despesas variáveis, multiplicada por esse volume, me dá a margem de contribuição total, que no acumulado em percentual, ela é de 39,4%. Tá bom? Esse consolidado aqui, ó, ele é o somatório de quê? Eu vou lá em cima para vocês verem. Tá? É o somatório do meu orçamento do varejo, que está aqui, ó, tá bom? Que está desdobrado na quantidade, está desdobrado no meu preço médio, que está desdobrado na minha margem de contribuição unitária, na minha venda, na minha margem de contribuição total, que é a multiplicação dessa quantidade vezes essa margem de contribuição unitária, que me dá 49%. Tá bom? E esse varejo, ele é o somatório de quê? Ele é o somatório do canal da bebida alcoólica e da bebida não alcoólica. Então, o somatório disso daqui mais isso daqui me dá o canal de varejo, com as mesmas informações. E o somatório disso daqui mais isso daqui me dá o canal de distribuidor. E esse daqui mais esse daqui me dá o canal de atacado, tá bom? O somatório do atacado mais do distribuidor mais de varejo vai me dar o quê? Esse consolidado daqui, ó. Tá bom? Conseguiram, pessoal, entender que esse consolidado é o somatório do varejo, do distribuidor e do atacado. Tá legal? E que esse varejo, ele é formado, essa venda do varejo, esse preço médio, essa margem de contribuição, é formado por quê? É formado pelas alavancas daqui, ó, da bebida alcoólica e da bebida não alcoólica. Veja o seguinte, pessoal, guardem esse número, tá bom? Deixa eu tirar aqui, ó. Guardem esse número. Tá vendo que aqui, ó, a minha margem de contribuição total, ela é de quanto? 39,4%. Vou escrever ela aqui, ó, pra gente não esquecer, ó, tá bom? 39,4%. Vejam que a minha margem de contribuição do varejo, ela é de quanto? Ela é de 49%. Tá aqui, ó. 49%. E aqui, ó, a minha margem de contribuição de bebidas alcoólicas, ela é de 55%. E a minha margem de contribuição de bebidas não alcoólicas, ela é de 38%. Então vamos lá, pessoal, veja bem. Se eu quero aumentar a minha margem de contribuição, o que é claro para a gente? Se eu quero aumentar minha margem de contribuição, eu quero, lá embaixo, aumentar também o meu lucro.
tá bom? Porque se eu foco em crescimento maior, onde tem uma margem de contribuição menor, o que pode acontecer, tá bom? Ou eu vou ter uma possível geração de caixa menor, porque tem um lucro menor. Vai ter uma formação de capital de giro menor. Então, o ideal é que a gente foque onde tem maior margem de contribuição. Mas é claro, nem todo lugar que a gente pode focar onde tem maior margem de contribuição é onde tem o maior potencial de crescimento, tá bom? Então, tem que ser ponderado tudo isso. E veja bem, 49% de margem de contribuição, 55%. Aqui ó, já é a margem de contribuição ponderada entre os 55% e o 38%. E veja que essa alavanca que está aqui, pessoal. Ó. Na hora que eu coloco aqui que eu quero crescer as minhas vendas, o meu volume, tá bom? Aqui eu estou falando só de volume. Depois a gente mexe no preço médio, tá bom? Se eu falo que eu vou crescer meu volume aqui, ó, veja que aqui é 25 mil, tá bom? E aqui eu tenho 55 mil de volume, tá bom? Se eu crescer aqui, ó, em 30%, olha para você ver, ó, coloquei aqui, ó, 30%. Meu volume, que era de 25, ele passa para 32.500. Minha margem de contribuição mudou? Não, ela continua 55, tá bom? Continua 55. Mas, em contrapartida, aumenta o quê? Aumenta o meu faturamento, tá bom? Vou zerar, olha lá, ó, 247, se eu aumentei quantidade, vai ser a quantidade aumentada em 30%, vezes o preço médio, não mexi no preço médio, que vai aumentar meu faturamento, ó, 30%. Passei minha receita para cá para 321, tá bom? Minha margem de contribuição se manteve, e a minha margem de contribuição do canal varejo, que era de 49%, ela passou para 50%. Ó, ela passou aqui para 50%. Por que ela aumentou? Porque como ela está ponderada entre o 38 e o que eu tinha aqui, ó, ela era 49. Entenderam? Então, aqui ainda, pessoal, eu poderia ter aberto, tá bom? E deve ser aberto, tá? Em quais são essas bebidas alcoólicas? São vodkas, vinhos, cervejas e por aí vai, tá bom? Então, veja que aumentei aqui em 30%, saiu da margem de contribuição. Na verdade, não mexe a minha margem de contribuição, só altera o volume e meu faturamento, ó, 30. Legal. Alex, se eu aumentar agora o 30, lembra que eu falei, ó, tá 50%. Se eu aumentar aqui também 30, aqui, ó, vai manter a minha margem de contribuição, vai aumentar o meu faturamento, minha margem de contribuição unitária se mantém e em valor absoluto minha margem de contribuição aumenta. Então, olha o que vai acontecer aqui. Agora está 50 e com a margem de contribuição em valor absoluto de 227. Vou crescer aqui, ó, 45%, tá bom? Olha aqui, ó, 50% a minha margem de contribuição e 227. Olha o que acontece. Diminui em percentual minha margem de contribuição, aqui se mantém, mas como eu cresci mais aqui, ó, de forma ponderada, ela caiu. Antes era 49, ela passou para 48,6. Mas em contrapartida, em valor absoluto, ela aumentou. Tá bom? E vamos ver aqui, olha, veja bem, no consolidado, ela era 39,4. Ela está em 40. Então quer dizer que ela aumentou. Por quê? Porque eu aumentei 30% aqui, ó. Se eu tirar aqui, ó, ela cai. Vamos zerar? Ó, zerei, cresci só 45 aqui, olha. 39,4. Na verdade, ela se manteve. Tá bom? Olha lá, ó. Vou crescer aqui, ó, 30%. Ótimo. Então, mexi aqui, ó, no varejo. Vou mexer agora aqui, ó, no distribuidor, tá bom? No canal de distribuidor, tá bom? Então, eu tenho uma margem aqui do distribuidor de 31,5%, ó, 31,5%. Legal. 31,5%. Aqui eu tenho 35%. Tá bom? Essas margens e esses valores são completamente fictícios, tá, pessoal? Foi eu que montei, tá bem? Em cima disso, vamos colocar aqui, ó, essa aqui é a minha margem de contribuição maior, essa aqui é menor. Eu vou colocar que aqui a gente vai crescer, tá bom? Frente ao nosso orçamento, 50%, tá bom? Então, ó, vejam que aqui, ó, tá 31,5%,
ela passou para 30,7, tá bom? E aqui, eu vou colocar que eu cresci somente 10%, tá bom? Pronto. Me ajudou a crescer um pouco mais aqui, ó. Mas o que era 31,50 de margem de contribuição em percentual, ela passa para 30,9. Então, quer dizer que dificulta mais a minha formação por capital de giro. Diminui, em tese, a minha lucratividade, tá bom? E vamos fazer, ó, pra você ver, ó. Por coincidência, voltou igualzinho aqui, 39,4, 39, tá bom? E aqui, ó, minha margem de contribuição é 37%. Aqui. E aqui eu vou crescer, ó. Vou crescer aqui, ó. Ela é de, supor, 40%. Eu vou crescer 5%, ó. Aqui vai aumentar o volume. E vai aumentar também o meu faturamento. Mas em percentual não vai mexer. Pronto. Ó. Só aumentou a minha margem de contribuição em valor absoluto e a minha venda. E aqui também eu vou colocar aqui que eu cresci, ó, 10%. Ou 15%. Tá bom? Como eu cresci mais aqui, ó, que aqui, e aqui tem uma margem de contribuição bem menor, aqui é 40, aqui é 33, o que era 37 passou para 36,9, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu coloquei esse simulador só para vocês poderem. Vamos ver como é que ficou no acumulado. Aqui, ó. O que era uma margem de contribuição de 39,4, da mesma forma que eu cresci, ficou em 39,3. Então, praticamente ela se manteve, tá bom? O que aconteceu é que a gente cresceu essa margem de contribuição em valor absoluto e cresceu venda também, tá bom? Esse mesmo simulador, o que eu quero que vocês entendam? Aqui, ó, a gente só trabalhou a questão do volume, tá bom? Mas o grande ponto, aonde a gente consegue mais resultados, é trabalhando o simulador no preço médio. E preste atenção, quanto mais volume eu trabalho, maior o meu faturamento e maior a minha necessidade de capital de giro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui agora, ó, o mesmo simulador, tá bom? O mesmo. Eu vou colocar aqui quanto percentual estava? Estava 120. Eu vou voltar aqui, ó, para 120, tá bom? Veja aí se está legal. Se vocês pegarem o mesmo valor aqui, ó, tá tudo igualzinho, tá bem? Tudo igualzinho. E agora a gente vai trabalhar, ao invés de volume, tá vendo que tá bem igual, ó, quantidade, ó, 243 mil de quantidade, aqui também. Eu vou colocar, deixa eu aumentar mais um pouquinho, eu vou colocar a alavanca, tá bom? A gente vai trabalhar a alavanca de preço médio. Então, vamos colocar aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Meu preço médio aqui, ó, é de, vou colocar aqui, ó, 5,40. Tá bom? É de 5, preço médio, tá bom? E a margem de contribuição unitária é de 2,12. Ótimo. Só para a gente não esquecer, tá bom? Aí, eu vou voltar agora no mesmo canal. Vou voltar aqui, ó, no varejo, tá bom? Para a gente fazer outra simulação. Que ao invés da gente simular volume, a gente vai simular o preço médio. Então, esse volume aqui, pessoal, ó, não cai, tá bom? O que cai, o que aumenta é esse preço médio aqui, ó. O volume não mexe. Então, vejam que aqui a minha margem de contribuição é de 48,6%. Então, se eu colocar aqui, ó, 5% de crescimento no preço, olha para você ver, o que era 9,90 passa para 10,40. E vou mostrar aqui, ó, olha a minha margem de contribuição unitária, o que era de 5,45 e aqui é 55, ó, aqui é 5,45 e aqui 55. Então, olha o que acontece, aumentei em 5% o meu preço. Para você ver. Minha margem de contribuição passa para 57. Minha margem de contribuição, que era 5,45, passa a 5,94. Meu preço médio foi para 10,40. Tá bom? E olha a minha margem de contribuição do canal, que era 48, passa para 50,2.
E assim sucessivamente. Olha para vocês verem aqui, ó. Margem de contribuição de 38, margem de contribuição unitária de 1,69. Se eu coloco aqui um crescimento de 5%, olha o que vai acontecer. Margem de contribuição passa para 1,91 unitária e aqui 41. E assim sucessivamente, pessoal. Veja que assim, a grande alavanca que trabalha aumento de faturamento e prioritariamente a margem de contribuição, tá bom? É essa de preço médio, tá bom? Esta é uma das alavancas mais poderosas que se tem para aumentar a margem de contribuição, aumentar lucratividade, tá bom? Mas lembrando que toda vez que eu aumento o faturamento, toda vez que eu aumento margem, toda vez que eu aumento volume, implica em aumento da minha necessidade de capital de giro. Então aqui eu vou crescer aqui, ó, 5% no canal de distribuidor, vou crescer aqui, ó, 8% no canal para bebidas não alcoólicas, vou crescer aqui, ó, 3% no preço médio aqui, e aqui eu vou crescer 1% só. Vejam o que virou aqui, olha. Minha margem de contribuição, meu preço médio ponderado de tudo, que era de 5,66, desculpa, que era 5,4, passou para 5,66, e a margem de contribuição unitária de somatório dos canais, o que era 2,12, passou para 2,39, tá bom? E a minha margem de contribuição, olha para você ver, que era 39,3, ela passou para 42,1. Entendem o porquê e a relevância da gente trabalhar cada uma das alavancas para a gente saber qual canal eu vou trabalhar, para eu saber onde é que eu vou centrar os meus esforços e aonde a gente vai tomar todas as decisões? É muito importante. E por último, pessoal, nesse simulador aqui, ó, deixa eu só pegar aqui, nesse simulador, tá vendo aqui, ó, 243, tá tudo certinho, ó. Nesse simulador, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora? Aqui é muito importante que vocês vejam o seguinte, que a gente, lá na estrutura que a gente mostrou, nós colocamos também a questão da alavanca de desconto, tá bom? Da alavanca de desconto. E se a gente pegar aqui, ó, dessa alavanca, veja o seguinte, o grande ponto para a gente conseguir custear e honrar com os nossos compromissos, a gente tem que cuidar em valor absoluto da nossa margem de contribuição. E para isso, eu posso dar desconto? Pode. Mas em contrapartida, eu tenho que honrar minhas despesas. Então eu não posso abrir mão dessa margem de contribuição aqui, ó, em valor absoluto. Então, se porventura eu quiser dar um desconto, tá bom? Vou colocar aqui, ó, minha margem de contribuição unitária, 5,45, tá bom? Para a gente não esquecer. 55 de margem de contribuição. E que a margem de contribuição é 176,963. Só para a gente guardar, tá bom? Então, veja bem. Se eu diminuir meu preço médio aqui, ó, 9,90, tá bom? Se eu diminuir, se eu der desconto de menos 5%, o que acontece? A margem de contribuição unitária, que era 5,45, ela passa para 4,95. Tá bom? Mas a minha margem de contribuição, em valor absoluto, não muda. Por quê? Porque eu aumentei o meu volume de venda. E a minha margem de contribuição em percentual, que era 55, ela passa para 52,6. Vou voltar. Zerei. Ó, minha quantidade aqui, ó, é de 32.500 unidades. Tá bom? Se eu der 5% de desconto, vai sair de um preço médio de 9,90 para 9,41. Então teve um aumento das minhas vendas, um aumento do meu volume para suprir a minha margem de contribuição. E ela sai de 55 para 52. Tá bom? E assim sucessivamente. Se eu trabalhar menos 3% aqui, ó, vai fazer a mesma coisa, ó. Vai manter a minha margem de contribuição em valor absoluto, mas vai ter que aumentar drasticamente o meu volume, 40,317. Vou colocar aqui, ó, menos 5.
vou colocar 3, né? Então é menos 3, pessoal. 47. Menos 5. Aumentou o volume. E cada vez que eu cresço o volume, de venda e que eu cresço o faturamento, há mais consumo da minha necessidade de capital de giro. E toda essa simulação que a gente vem fazendo aqui, ó, dentro de bebida alcoólica, bebida não alcoólica, ele repercute aqui no meu canal de venda, que repercute aqui dentro. Ó. Olha para você ver, todas essas reduções que eu fiz, olha, já baixou aqui para 37 a nossa margem de contribuição. Olha lá, ó, que era 39,3, com 516 de margem. E olha, 516 de margem. Tá bom? Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Que se a gente não cuidar, tá bom? De cada uma de nossas alavancas, se a gente não cuidar de cada um dos canais que a gente vende, se a gente não cuidar dos clientes estratégicos, e quando a gente fala de cuidar dos clientes estratégicos, das alavancas de venda para eles, pode ter certeza que vai prejudicar e pode ter certeza que vai acabar consumindo mais capital de giro. Então, a gente está fazendo um trabalho para um cliente, e isso é agora, tá? É recente, que a gente, tá? É uma empresa que a gente está trabalhando para reestruturando, tá? E a gente está calculando o ciclo financeiro para cada um deles, tá bom? Não são tantos clientes, porque é uma venda bastante consultiva, são poucos clientes, tá bom? E alguns desses clientes a gente consegue fazer antecipação do recebível, outros a gente não consegue, mas justamente daqueles que a gente não consegue fazer antecipação são aqueles que trazem maior margem, porque são aqueles que compram os produtos que têm maior margem de contribuição. Então veja bem, aqueles clientes que me dão maior margem são aqueles que têm o maior ciclo financeiro e aqueles que eu não consigo antecipar o meu pagamento. Então, a todo momento, a toda venda, eu tenho que controlar muito para quem que eu vou vender, e a gente tem um comitê de caixa para a gente pensar e cuidar de como está o nosso capital de giro. Tá bom? Por quê? Se a gente largar e deixar essas alavancas de lado, se a gente deixar de controlar, certamente eu vou ter problemas para saldar os compromissos que a gente tem, tá bom? Não sei se ficou claro para vocês, mas a todo momento que a gente estava falando dessa questão do orçamento, eu vinha trazendo um paralelo sobre a importância do capital de giro, tá bom? A gente vê todas não, mas a gente vê boa parte das empresas só pensarem no faturamento. Aumenta o volume, aumenta o faturamento, indiscriminadamente, entendeu? Então, as empresas ou os gestores, principalmente a área comercial, e eu já falei bastante para vocês que eu venho da área comercial, e quando eu tinha esse pensamento, esse modelo mental formado, que eu preciso aumentar a venda, o que acontece é que cada vez mais aumentar a necessidade de capital de giro, e justamente os gestores não sabem para onde que o lucro vai, entendeu? E muitas das empresas, quando crescem, ainda mais de forma súbita, consomem muito capital de giro. A necessidade de capital de giro aumenta muito. Só que a gente precisa saber o que aumenta a minha necessidade de capital de giro, o que otimiza a minha necessidade de capital de giro. Então é justamente nesses pontos, nesse meandro, é que a gente vai entrar no curso da gestão estratégica do capital de giro. Olha para vocês verem o que a gente vai colocar e o que a gente vai abordar nesse curso, tá bem? São 20 horas de curso, tá legal? São 20 horas, e a gente vai falar de liquidez, rentabilidade, a dinâmica dos negócios, a gente vai fazer toda a classificação do balanço patrimonial, a gente vai entrar aqui nos 3 pilares da gestão do capital de giro, tá bom? Que a gente vai falar do saldo de tesouraria, tá aqui, ó. A gente vai falar da necessidade de capital de giro, a gente vai falar do capital de giro, tá bom? A origem da necessidade de capital de giro, como é que a gente calcula essa NCG, enfim. A gente está falando
de um curso extremamente, tá bom? Extremamente robusto, tá? Um curso extremamente didático, tá? E quem já é nosso mentorando, quem sabe do que a gente disponibiliza, a gente compartilha nosso telefone, a gente compartilha nosso e-mail, a gente deixa completamente aberto, tá bom? E esse curso, pessoal, tá bom? Vocês fazendo, quem se interessar, se vocês quiserem compartilhar, ele está saindo aqui, ó, no lançamento, tá? O valor total de R$ 317,60, tá? Que pode ser dividido em 12 vezes de R$ 31,89. São 20 horas de treinamento, pessoal. São 20 horas de treinamento para a gente entrar e falar tudo sobre o capital de giro. Para vocês entenderem e fazer uma correlação de forma profunda de balanço, para vocês poderem pegar e entenderem, tá? De fato, tá bom? Quais são as fontes de financiamento de longo prazo, as aplicações de longo prazo, enfim, para você ter uma visão extremamente estratégica do capital de giro, tá bom? Pessoal, eu estou disponível, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, tá legal? Espero que tenha sido proveitoso o tempo que vocês dedicaram com a gente, tá legal? Espero que tenham tido um bom proveito, tá bem? E quem quiser o mapa mental, quem quiser o simulador, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para a gente, que a gente compartilha, tá bom? E quem quiser fazer alguma pergunta, quem não tiver entendido sobre o curso, eu estou à disposição para falar. E volto a dizer, se você já é nosso aluno, se você é nosso mentorando, se você está dentro de nossa comunidade, então não precisa fazer a compra. Tá legal? Porque esse curso, ele vai ser disponibilizado para vocês, tá bem? Bom, pessoal, eu estou à disposição. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição, tá bom? Me despeço de vocês. Obrigado a todos que puderam estar presente com a gente, tá bom? Um abraço para todo mundo. E, de novo, gratidão por todos que estarem aí com a gente, tá bom? Um abração. Tchauzinho.